Vou contar um caso sobrenatural que aconteceu comigo e de alguma forma serviu de livramento para mim. Já era noite, eu estava com muita vontade de comer comida japonesa. Na minha cidade não tem, então eu decidi ir até a capital, em um shopping e matar meu desejo. Quando estava me servindo, comecei a conversar com uma senhora. Conversamos sobre várias coisas e acabamos nos sentando na mesma mesa. Ela comia extremamente devagar, mas eu gostava do assunto dela. Quando estávamos terminando de comer, eu disse que precisaria ir embora e falei o nome da minha cidade. Na hora, ela se espantou um pouco e disse: "Que coincidência, eu também moro lá. Podemos voltar juntas no ônibus." Fiquei um pouco contente por ter companhia, pois estava sozinha. Já estava ficando bem tarde e eu precisava muito ir embora, pois trabalhava no outro dia. Porém, ela disse que precisava ir ao banheiro e pediu que eu esperasse para a gente pegar junto a condução. Fiquei a esperando na mesa e ela demorou de 10 a 15 minutos. Juro que até então não havia entendido por que tanta demora. Estava ficando já impaciente, apesar de ter gostado muito de conversar com ela. Até que ela finalmente voltou do banheiro e seguimos juntas. No entanto, enquanto descíamos a escada rolante, que dá acesso ao terminal rodoviário, vi o nosso ônibus partindo. Por questão de 1 minuto no máximo, teríamos conseguido embarcar. Fiquei frustrada por ter perdido o bendito ônibus, pois, como disse, precisava voltar logo para casa e ela foi o motivo do atraso. Para piorar minha frustração, ela viu um outro ônibus e disse: "Como moro no distrito, esse ônibus também serve para mim. Foi um prazer conhecê-la, mas irei pegá-lo." Após dizer isso, ela sumiu misteriosamente e eu a perdi totalmente de vista. Fiquei me lamentando por ela ter me atrasado, fazendo com que eu perdesse o ônibus e depois simplesmente fosse embora pegando outro e me deixando lá sozinha. Passado um certo tempo, o próximo ônibus chegou e eu embarquei, ainda bem chateada pelo meu atraso. Após alguns minutos de viagem, o ônibus parou e diversos passageiros entraram chorando pela porta de trás. Ao procurar saber o que aconteceu, disseram que houve um assalto horrível no ônibus anterior e que, inclusive, um dos bandidos havia atirado em uma senhora que estava sentada exatamente no lugar que eu me sento. Gente, eu fiquei incrédula. Até hoje me arrepio toda quando lembro dessa história. Chorei, chorei e chorei. Aquela senhora simplesmente me livrou de um roubo e talvez até uma morte. Pensei logo que Deus a usou para que fizesse com que eu perdesse o ônibus e por muitos dias pensei assim. Passado mais ou menos um mês, eu voltei até o restaurante e contei a história para o gerente, que lembrou exatamente do dia, pelo assunto que nós conversamos. Falei o quanto foi bom ter encontrado com aquela senhora e o quanto esse atraso me ajudou. Porém, a parte em que eu fiquei mais incrédula ainda aconteceu. Ele disse: "Senhora? Qual senhora? Você estava jantando sozinha aquele dia. Não está confundindo o restaurante?" Gente, impossível não me recordar daquele dia e das peculiaridades que aconteceram. Entendi que foi um espírito usado para me fazer atrasar, em que só eu o enxergava. Aquela senhora, na verdade, nunca existiu. Era um espírito. E arrepio toda só de contar. Essa foi com certeza a experiência mais emocionante e sobrenatural da minha vida. Olá! E aí, está gostando dos relatos? Tem algum fato sobrenatural que aconteceu com você também? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente e eu leio o seu relato no canal.